Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje é nossa última aula, né? Tem alguns alunos aí, poucos, que não fizeram aquela atividade sobre pandemias. Então, eu mandei um comunicado aí, quem são estes alunos, né? E o bom é fazer o mais breve possível aí, para não ficar fazendo nas férias, recuperação depois. Então tem esta atividade, tá? Eu mandei pelo ClassUp e mandei aqui também pelo Classroom os alunos aí que precisam entregar atividade, tá? Então, como eu comentei, pessoal, na aula de hoje, né, eu vou fazer a correção comentada aí da prova que vocês fizeram aí na semana passada, tá? Então, primeiro, ó, o mar Mediterrâneo foi a maior de todas as vias de circulação romana e dele resultou a formação do Império Romano. A respeito dessa importante conquista para a civilização romana, assinale a alternativa correta. Então, pessoal, antes do descobrimento da América, do Brasil, né, tal, o comércio mundial estava concentrado, né, no Ocidente, aqui no mar Mediterrâneo. Só depois aí do descobrimento da América que o Oceano Atlântico, né, passa a ser mais importante no comércio aí do que o Mar Mediterrâneo. Como que os romanos eles se tornam senhores do Mar Mediterrâneo? Com as chamadas guerras púnicas. O que foram as guerras púnicas? As guerras entre Roma e Cartago, tá? O que Cartago, que era uma força aí no norte da África, né, e Roma da Península Itálica, estavam disputando o comércio no Mar Mediterrâneo. Então eu falei do Aníbal, que era um dos generais cartaginenses, né, que usou até elefantes e tal, para invadir pelo norte a Itália, pelos Alpes e coisa e tal, tá? Então, para muitos é considerado aí uma espécie de guerra mundial, onde as duas superpotências aí, né, no período disputaram o Mar Mediterrâneo, quem acaba vencendo é Roma, ok? É nesse momento aí que ela se torna dona, né, Roma, de todas as praias aí existentes no Mar Mediterrâneo, beleza? Então era essa primeira alternativa, a eliminação da hegemonia cartaginesa sobre a região, além de permitir que Roma passasse, né, a ter todo o controle aí de comércio, de escravos e de tudo que envolvia o Mar Mediterrâneo, beleza? A outra questão, pessoal, se não me engano, eu tinha colocado para embaralhar, né? Então, na ordem lá que vocês responderam, ela vai variar um pouquinho de prova para prova, tá? Então, o anfiteatro era, para os romanos, parte de sua normalidade cotidiana. Um lugar no qual reafirmavam seus valores e sua concepção do normal. Nos anfiteatros eram expostos para serem supliciados bárbaros vencidos, inimigos que se haviam surgindo contra a ordem romana. Nos anfiteatros se supliciavam também bandidos e marginais, como por vezes os cristãos, que eram jogados aos leões e dados como espetáculo, para o prazer de seus algozes ou daqueles que defendiam os valores normais da sociedade romana. Sobre a relação entre cristãos e o Estado romano, é correto afirmar que os cristãos, pessoal, no início aqui, ó, vão sofrer muita perseguição por parte dos romanos. Então, por não cultuar os deuses, né, por não cultuar os imperadores que eram tidos como os deuses, os cristãos eram jogados aí aos leões, eram queimados vivos nas arenas e coisa e tal, tá? Lembrando que com o tempo o cristianismo, né, foi entrando na sociedade romana, as pessoas foram se convertendo e Constantino vai se tornar, centenas de anos depois aí da origem do cristianismo, né, o primeiro imperador romano cristão e vai depois aí obrigar todos os romanos a seguirem essa religião, tá? Com o tempo, pessoal, sobretudo na Idade Média, né, os cristãos de perseguidos começarão a perseguir seus opositores, que serão considerados hereges e coisa e tal, e também vão acabar na fogueira. Beleza? Então esse é o processo, né? Cristo foi morto lá, tal, durante o Império Romano.
Os cristãos foram muito perseguidos no início, mas com o tempo acabou se tornando a religião oficial do Império Romano. Tanto que o Vaticano, né, a sede da Igreja Católica, está dentro de Roma, né? Essa eu lembro que eu cancelei, né, pessoal, porque eu não tinha marcado nenhuma alternativa correta. Mas está falando dos gauleses, né? Gauleses, depois virar os francos, né? São os povos, o povo bárbaro aí que vai dar origem à França, tá? Gaulês vem de galo mesmo. Pode ver que o símbolo da França, lá da seleção, é um galinho, né? Colocado ali. E Asterix aí, que é esse personagem, ele simboliza um gaulês que resiste à invasão romana, né? A Gália. Beleza, pessoal? Então, geralmente, Asterix aí como aparece muito, né? Nos vestibulares da vida, ok? Então, ó, durante a República Romana, né? Os irmãos Gracos, o Tibério e o Caio, eleitos aí como tribunos da plebe, entraram em confronto aí com o Senado. Por quê, pessoal? O Senado, quem que fazia parte do Senado? Os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra. Qual era o poder no Império Romano, assim como vai ser o poder na Idade Média? A posse da terra. De tantas manifestações dos plebeus, né, que tivemos aí e tal, os irmãos Gracos ganharam o direito de ser tribuno da plebe, como se fosse um conselho deliberativo ali do Senado, tá? Qual era a principal bandeira de luta dos irmãos Graco? Por isso que vão acabar até sendo assassinados aí, né? A questão agrária. Então eles lutavam por reforma agrária, para os plebeus, né, terem acesso à terra. Beleza, pessoal? Então, até hoje, muitos movimentos sociais aí que lutam pela terra, como MST, por exemplo, né, consideram aí os irmãos Graco como espécie de heróis, né, da luta aí pela posse da terra, beleza? Uma das características a ser reconhecida no feudalismo europeu, aqui a gente já está falando da Idade Média, né? Ó, que tinha de fundamental ali, ó. Vilões e servos estavam presos a várias obrigações, entre elas o pagamento de corvéia, talha, badalidade, etc, etc e tal. Beleza, pessoal? Então, na Roma, o que predominava era o trabalho escravo. No feudalismo, na Idade Média, o trabalho servil. O servo, pessoal, ele é diferente do escravo. Por exemplo, o escravo ele não podia ter posse. A casa dele, o cavalo dele, comercializar, coisa e tal. O servo pode, tá? O escravo podia ser vendido, alugado, né? Já o servo não. Só que o servo, pessoal, ele tinha uma obrigação de estar na terra plantando para o senhor. Ele não podia ir embora livremente sem pagar impostos tal da terra, ok? Então, escravo e servo, embora pareçam, né, não são instituições iguais. Islamismo, religião fundada por Maomé, de grande importância na unidade árabe. E tem como fundamento, então, pessoal, lembrando que árabe é uma língua. Ser islamita, né? Seguir o islamismo, o Islã é uma religião, tá? Então, muito árabe, a maior parte dos árabes são muçulmanos, professam a fé islâmica. Mas nem todo árabe é muçulmano. A gente tem árabe que é católico, né, cristão. A gente tem árabe que é judeu, ok? Assim como não é todo mundo somente árabe que é muçulmano. Por exemplo, a gente tem no Brasil quase 1 milhão de pessoas que falam português tal, e que são muçulmanas, ok? Então a gente tem a mania de misturar árabe e muçulmano, né? Então qual que é a ideia principal aí? O monoteísmo, né? Influenciado pelo cristianismo e o judaísmo que o Maomé, o profeta aí muçulmano, já conhecia há muito tempo. Lembrando que o próprio judaísmo, né, o cristianismo, pessoal, vai absorver práticas pagãs que vêm antes deles, né? Então, por exemplo, os pagões eles cultuavam lá no solstício de inverno, né, próximo do dia 20 de dezembro, 25, o solstício de inverno, ou seja, o máximo ali do sol, do frio. Após o solstício, o sol começa a nascer cada dia mais, né? Para o leste acontece o quê? Cada dia vai ficando mais quente. Então, para eles era o renascimento ali do sol.
o dia 25 de dezembro. Quando surge o cristianismo, vão pegar essa data e vão transformar no Natal. Era comum aos povos pagãos, pessoal, eles, perto do solstício, né, para mostrar fartura e coisa e tal, decorar as árvores com frutos, com elementos coloridos, que vai dar origem à árvore de Natal, que vai ser absorvida pelos cristãos. Então, na verdade, né, as religiões atuais são evolução histórica aí de religiões que vêm lá da pré-história, né? Uma das características que podemos reconhecer... Ah, tá, aqui também, ó. Corvéia, talha, banalidade, né? Ó, a Idade Média foi caracterizada pelo aparecimento, apogeu e decadência de um sistema econômico, político e social denominado feudalismo. Assinale a alternativa que representa de forma correta a característica principal do mundo feudal, né? Então, pessoal, era a questão da terra. A terra dividida em reserva senhorial e manservil, e a sociedade era estamental. O que é uma sociedade estamental? É aquela que não existe mobilidade social. O cara não sai de uma classe para outra, tá? Então ele nasceu servo, ele morreria servo. Isso é uma sociedade estamental, tá? Em sociologia vocês vão aprender, né? O sistema de castas, por exemplo, na Índia lembra muito um sistema estamental, né? Sobre epidemias através da história, é correto afirmar: existe uma relação entre urbanização, rede de transporte e epidemia, né, pessoal? Lembra que eu falei que na Idade Média era um mundo rural, quase não tinha estradas, né? Então não vai ter muita epidemia, ao contrário do que nosso imaginário, né, tem da Idade Média. É só lá no final da Idade Média, no século XIV, né, quando já começa muita urbanização, interligado por estradas tal, que as epidemias, entre elas a peste negra, começarão a ganhar muita força, beleza? Então tem essa relação, né? Quanto mais urbanizado, mais meio de transporte, mais fácil grandes epidemias e até pandemias, aí como a gente está vendo agora, né, pessoal? Então, se não fosse esse meio de transporte, a gente não tivesse avião, por exemplo, né? E navios rápidos, acho que só avião tirando aí, a doença estaria lá ainda na Ásia, né? Com certeza. Pode ser que um dia chegasse aqui e tal, né? Mas não seria em questão de horas como é hoje, mas meses e talvez anos. E aí a última, pessoal, estava falando da Fort Liberty Law and Drive, que foi um ato que a gente teve em 1918 para arrecadar fundos tal, lá nos Estados Unidos para a guerra, né, e para os ex-combatentes de guerra. E aí viram que uns dias depois explodiu um número de infectados pela gripe espanhola, né? Então o que eles perceberam com isso? Que grandes aglomerações ajudam muito a disseminar o vírus, né? Então é por isso que a primeira coisa, né, que todos os governos municipais, estaduais aqui fizeram no Brasil e no mundo foi proibir grandes aglomerações, por exemplo, show, jogo de futebol, cultos religiosos, né? E coisa do tipo. Beleza, pessoal? Então era hoje, quer dizer, por hoje era isso, né? Espero que tenham gostado aí desse semestre, tenham aprendido um pouco aí de história. Tenham boas férias, tá, pessoal? Aproveitem o mês aí para relaxar e tal. E agosto voltar a aprender, beleza? Boas férias então para todos aí. Aproveitem. Um abraço, tá?